Historicamente, a cerveja já era conhecida pelos antigos sumérios, egípcios, mesopotâmios e ibérios, pelo menos há 4.000 anos antes de Cristo. Na Bíblia, há citações de cerveja em Isaías capítulo 1, versículo 22, Oséias capítulo 4, versículo 18 e Naum capítulo 1, versículo 10. Em Isaías capítulo 1, versículo 22 diz o seguinte: sua prata tornou-se escória, e sua cerveja foi diluída com água. Antes de continuar no assunto, pessoal, só vou pedir para vocês curtirem o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e o canal, que é pequeno, possa crescer e atingir mais pessoas. Se não for inscrito, se inscreva, que vai ajudar bastante. Se puder fazer isso, agradeço muito. A mais antiga lei que regulamenta a produção e a venda de cerveja é a Estela de Hammurabi, que data de 1760 a.C. Nela, era condenado à morte quem não respeitava os critérios da produção de cerveja. Veja isso. Incluía várias leis de comercialização, fabricação e consumo da cerveja, relacionando direitos e deveres dos clientes desses fabricantes e comerciantes da cerveja. O Código de Hammurabi também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia: 2 litros para os trabalhadores, 3 para os funcionários públicos e 5 para os administradores e o sumo sacerdote. Veja mais uma menção de cerveja na Bíblia. No livro bíblico de Oséias, capítulo 4, versículo 18 diz: quando a cerveja deles acaba, eles se tornam promíscuos. Os governantes dela amam profundamente a desonra. O código também colocava punições severas para os fabricantes da época que tentassem enganar os seus clientes. A notícia mais antiga que se tem da cerveja vem de 2.600 a 2.350 anos antes de Cristo. Desta época, arqueólogos encontraram menção no hino a Ninkasi, a deusa da cerveja para os povos pagãos antigos, de que os sumérios já produziam a bebida. Já na antiga cidade de Babilônia, deu-se conta de que existia diferentes tipos de cerveja, originadas de diversas combinações de plantas e aromas, e o uso de diferentes quantidades de mel. Mesopotâmios estavam bebendo cerveja de vasos individuais há 3.500 anos antes de Cristo. Posteriormente, no Antigo Egito, a cerveja, segundo o escritor grego Ateneu de Náucratis, do século III, teria sido inventada para ajudar a quem não tinha como pagar o vinho. Inscrições em hieróglifos e obras artísticas testemunham o gosto deste povo por esta bebida, apreciado por todas as camadas sociais. Até um dos faraós, Ramsés III, de 1184 a 1153 a.C., passou a ser conhecido como faraó cervejeiro, após doar aos sacerdotes do templo de Amon aproximadamente 1 milhão de litros de cerveja provenientes de suas cervejeiras. No livro bíblico de Naum, capítulo 1, versículo 10, encontramos a seguinte menção de cerveja: eles são como espinhos entrelaçados, e como os que se embriagam com cerveja, mas serão consumidos como palha seca. Na Mesopotâmia, a mais antiga evidência referente à cerveja está numa tábua sumeriana, com milhares de anos de idade, na qual se vêem pessoas tomando uma bebida através de juncos de uma tigela comunitária. A cerveja também é mencionada na epopeia de Gilgamesh, um poeta sumeriano de 3.900 anos antes de Cristo, homenageando a deusa dos cervejeiros para estes povos antigos e pagãos, Ninkasi. Contém a receita mais antiga que sobreviveu, descrevendo a produção da cerveja de cevada utilizando pão. A cerveja teve alguma importância na vida dos primeiros romanos, mas, durante a República Romana, o vinho destronou a cerveja como a bebida alcoólica preferida, passando esta a ser considerada uma bebida de bárbaros, ou seja, inimigos de Roma.
Em seus dias, Tácito escreveu depreciando a cerveja preparada pelos povos germânicos. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam cerveja, colocando diversas ervas para dar aroma, como mírica, rosmarinho, louro, sálvia, gengibre e o lúpulo, este utilizado até hoje e introduzido no processo de fabricação da cerveja entre os anos 700 e 800. O uso do lúpulo para preservar a cerveja e dar aquele gosto amargo característico de toda a cerveja é atribuída aos monges do mosteiro de San Galo, na Suíça. Houve um tempo em que o papel da levedura na fermentação era desconhecido. Na era viking, cada família tinha sua própria vara de cerveja que eles usavam para agitar a bebida durante a produção. Estas varas de cerveja eram consideradas herança de família, porque era o uso da vara que garantia a cerveja de dar certo. Hoje em dia, sabe-se que estas varas continham uma cultura de levedura. A Lei da Pureza Alemã de Cerveja, de 1516, definia os únicos materiais permitidos para a fabricação de cerveja como sendo malte, lúpulo e água. Com a descoberta do fermento e de sua função no final da década de 1860 por Louis Pasteur, a lei teve que ser alterada. A maior parte das cervejas, até tempos relativamente recentes, era do tipo que agora chamamos de ales. As lagers foram descobertas por acidente no século XVI, quando a cerveja era estocada em frias cavernas por longos períodos. Desde então, elas ultrapassaram largamente as cervejas tipo ale em volume. Mas o que são cervejas ale e lagers? Lager e ale são os termos usados aos dois principais grupos de fermentação da cerveja. Você já sabe que cerveja é uma bebida fermentada, à base de malte e de cevada, certo? Mas talvez não saiba que a fermentação pode se dar de maneiras diferentes, com linhagens distintas e temperaturas variadas. A Lager é uma palavra derivada do idioma alemão e significa armazenamento. Este termo se refere ao tipo chamado de baixa fermentação, ou seja, o processo se dá em temperaturas mais baixas, entre 5 e 13 graus, e por esta linhagem de levedura. E o resultado são cervejas mais limpas, com aromas discretos dos ingredientes da bebida, malte e lúpulo. São exemplos de estilos de cerveja Lager, Pilsen, Bock, Helles, Dunkel, Schwarzbier, entre outros. Ale é um termo que vem do idioma anglo-saxão e se aplica ao tipo chamado de alta fermentação. Neste caso, o processo de fermentação acontece em temperaturas mais altas, entre 15 e 25 graus, e pela linhagem de levedura chamada. O resultado são cervejas com aromas mais exuberantes, vindos não somente dos ingredientes básicos, como malte e lúpulo, mas também de vários compostos secundários formados pela levedura no processo de fermentação. São exemplos de estilos de cerveja ale. Mas, atenção, não conclua de que cervejas ale são mais fortes ou mais escuras do que as lagers. Teor alcoólico e coloração da cerveja não são determinados pelo tipo de fermentação da bebida. A Bíblia fala de cerveja e vinho, e de bebidas alcoólicas, como mostrou alguns textos mencionados aqui neste vídeo. Mas ela vai além disso. Ela mostra a verdadeira origem dessas bebidas. Veja, o Salmo 104, versículos 15 e o 14, diz o seguinte: Ele faz crescer relva para o gado e plantas para o uso da humanidade, para tirar da terra alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar e o pão que revigora o coração do homem. Como mostrou este salmo,
A verdadeira origem dessas bebidas é o próprio Criador. Ele fez plantas para o uso da humanidade, inclusive plantas que deram origem à cerveja e o vinho. Por isso, não é errado para cristãos beberem, mas, como confirmado pela ciência e revelado na própria Bíblia, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é prejudicial à saúde, como mostrado em Provérbios capítulo 23, versículo 29 em diante, que diz assim: Quem tem ais, quem tem ansiedades, quem tem discussões, quem tem queixas, quem tem ferimentos sem nenhum motivo, quem tem olhos vermelhos, os que passam muito tempo bebendo vinho, os que procuram vinho misturado. Não fique olhando para a cor vermelha do vinho, quando ele cintila no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde igual a uma serpente e libera veneno igual a uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. Você ficará como quem se deita no meio do mar, como quem se deita no topo do mastro de um navio. Você dirá: bateram em mim, mas não senti nada. Deram uma surra em mim, mas não percebi. Quando é que acordarei? Preciso de mais bebida. Continua na parte 3. O lúpulo, a cerveja, o vinho e a Bíblia. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder a próxima sequência de leitura, histórias e artigos deste canal. Desde já agradeço. Muito obrigado.